Olá pessoal, sou o professor Dosvaldo e essa é mais uma aula de matemática para os nonos anos do ensino fundamental. Nesta aula, iremos contemplar algumas relações métricas no triângulo retângulo. Entre essas relações, iremos abordar o teorema de Pitágoras. Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, foi contemporâneo de Confúcio, Tales de Mileto, Buda e Lao Tse. Fundou a escola pitagórica. Nela, as atividades eram voltadas para a geometria, aritmética, música e astronomia, entre outras atividades, mas a principal delas era a geometria. Entre todos os estudos importantes que eles fizeram, o mais importante que se chegou, até agora para a gente é o Teorema de Pitágoras. E aí fica um ponto meio obscuro. Apesar do teorema levar o nome de Pitágoras, muitos estudiosos indagam se realmente foi ele que fez, que estudou esse teorema, ou se foi alguns de seus discípulos, tá? Eles executaram os estudos, ou se foi realmente Pitágoras que fez o estudo, e que acabou culminando na descoberta do Teorema de Pitágoras, tá? É o estudo de triângulo-retângulo, que deu origem a esse famoso Teorema de Pitágoras, tá? O enunciado desse teorema a gente costuma até hoje usar bastante frequentemente, e ele diz o seguinte: que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas antes de entender o teorema, a gente precisa entender e conhecer o que é um triângulo retângulo. Não dá para estudar o teorema de Pitágoras sem antes conhecer o triângulo retângulo, E triângulo retângulo, ele é formado por 3 segmentos de retas, tá? Sendo que 2 desses segmentos eles são perpendiculares e formam entre si o ângulo reto. Como a gente já sabe, ângulo reto é o ângulo que possui 90 graus. Os 2 segmentos perpendiculares recebem o nome de cateto, e aquele segmento oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Então, o triângulo retângulo é composto por 2 catetos e uma hipotenusa. Então, uma vez que a gente já conhece o triângulo retângulo, vamos então fazer algumas análises para que possamos chegar a 5 relações métricas muito importantes que vai ajudar a gente a resolver muitos problemas de matemática na geometria, tá? Se num triângulo retângulo a gente traçar um segmento que seja a altura da hipotenusa, a altura relativa da hipotenusa, esse segmento ele fará um ângulo embaixo de 90 graus, um ângulo reto. Então só faz sentido a gente pensar na altura da hipotenusa, a altura relativa da hipotenusa, se fazer os ângulos de 90 graus embaixo, vai dividir um triângulo maior em 2 novos triângulos, e a parte de baixo vai ficar então como sendo com 2 ângulos retos, ok? Lembrando que existem outras alturas na hipotenusa, mas essa altura que a gente se refere é a altura relativa, a altura máxima da hipotenusa, ok? Então, nesse caso, se a gente levar em consideração essa altura, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 novos triângulos, ok? E olhando de uma maneira geral para o triângulo, a gente percebe o triângulo maior, que é o triângulo original, e 2 novos triângulos, ok? E todos eles são congruentes,
os ângulos desses triângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma abertura. Todos os ângulos possuem um que tem a mesma abertura que ele, nos 3 triângulos, ok? Então, se os triângulos são congruentes, significa que são de mesma magnitude, ou seja, têm o mesmo tamanho angular. Um ponto importante agora é entender a projeção das hipotenusas. O que é a projeção, tá? Então vamos pensar, para efeito de estudo, que a projeção da hipotenusa seja a sombra dela projetada abaixo na origem, tá? Então imagina o triângulo, né? Onde o triângulo original, onde o ângulo reto está na parte superior. Se a gente traçar a altura relativa da hipotenusa, desde o ponto superior até embaixo, de modo que forme o ângulo reto embaixo, né, a gente vai poder pensar nas duas novas hipotenusas como sendo projetada na parte de baixo. E essa projeção, cada uma tem uma medida específica, né? Nesse caso, e não é muito legal a gente decorar as letrinhas, não. A gente precisa decorar qual é a relação que a gente tira dali, tá? Então, observa que quando a altura relativa à hipotenusa no triângulo original é traçada, produz duas novas hipotenusas. A hipotenusa A, a hipotenusa B e a hipotenusa C, tá? A hipotenusa original transforma-se em um dos catetos novos nos triângulos, ou seja, aquela que era a hipotenusa do triângulo original, ela vai ser dividida, né? E transforma-se em... Cada parte transforma em uma hipotenusa, ou melhor, um cateto dos outros 2 novos triângulos que surgiram. Ok? Observa também que a gente pode relacionar os 3 triângulos, né? Tentar desenhar ele de uma maneira que eles tenham a mesma posição, embora tamanhos diferentes, mas a gente pode tentar relacionar os seus ângulos, né? Porque eles são congruentes. Então, se eles são congruentes, dá para a gente usar a proporcionalidade entre eles para poder chegar a uma conclusão. E essa conclusão nada mais é do que a relação que a gente procura, tá? Assim, os lados se relacionam de modo que possamos tirar essa relação. A altura relativa multiplicada pela hipotenusa, ela é igual à medida de um cateto multiplicado por outro cateto. Tá? Então, a fórmula ficaria, nesse caso nosso do desenho, H vezes A é igual a B vezes C. Então, essa é a primeira relação. Uma outra é a altura ao quadrado é igual à medida de uma projeção multiplicada pela outra. E então a fórmula ficaria H, que é a altura, é igual a projeção M vezes a projeção N, tá? Novamente eu quero deixar claro o seguinte, não é muito bom a gente decorar as letras, procure não decorar as letrinhas, e sim entender o que essas letrinhas quer dizer no triângulo. Nesse caso, a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra, ok? Uma outra relação ainda é cateto ao quadrado é igual à medida de projeção pela hipotenusa, tá? Então veja, o cateto ao quadrado é igual à medida da projeção pela hipotenusa. Então a gente pode pensar no triângulo onde tem o cateto B. Então a gente pode pensar assim, B ao quadrado é igual à projeção M vezes a hipotenusa do primeiro triângulo maior, que é A. Então fica B ao quadrado é igual a M vezes A. Tá? Se essa relação vale
para o triângulo, vale também para um outro triângulo. Então, ele vale para os dois triângulos, né? Logo, C é igual a N vezes A. C é o cateto C, N é a projeção N e A é a hipotenusa, ok? Por último, o enunciado do famoso teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse é o famoso teorema de Pitágoras. Agora a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito das aplicações desse teorema, tá? Então, imagina o exemplo, né, onde o triângulo apresenta as projeções das hipotenusas 2 e 3 centímetros. Então, pede-se para calcular a altura relativa. Bom, a altura relativa ao quadrado é igual a projeção M vezes a projeção N. Tá? Fazendo as continhas, a gente conclui que a altura é igual a raiz de 6, porque a altura ao quadrado é igual a 3 vezes 2. Tá? Então, extraindo a raiz de 3 vezes 2, a gente vai ter que a altura relativa é igual a raiz de 6. Vale também para o cateto B. B ao quadrado, né, o cateto B ao quadrado é igual à projeção multiplicada pela hipotenusa. Então vai ficar B ao quadrado é igual a M, a projeção M, vezes 5. Tá? 3 vezes 5, 15. Logo, extraindo a raiz de 15, a gente vai ter o valor do cateto B. O cateto C, por sua vez, também ele é calculado multiplicando a projeção, né, N vezes a hipotenusa. Então ficaria assim: o quadrado do cateto, né, nesse caso, que é o cateto C ao quadrado, é igual a N vezes 5. Então, o cateto C vai ser a raiz de 10. Né? Então, a resposta para o exercício é que a altura H é igual a raiz de 6, o cateto B é igual a raiz de 15 e o cateto C é igual a raiz de 10. Ok? Um outro exemplo de aplicação do teorema de Pitágoras é calcular a diagonal de um quadrado de lado L. Tá? Calcular a diagonal nesse caso vai ser a nossa hipotenusa do teorema de Pitágoras. O primeiro passo então é lembrar qual é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então a gente identifica que a diagonal é a hipotenusa e os lados L's são os catetos. Logo, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. O que implica que D ao quadrado é igual a 2L. Extraindo as raízes dos dois lados, temos que raiz de D ao quadrado é igual a raiz de 2L ao quadrado. E isso implica que D, ou seja, a diagonal, é igual a L vezes raiz de 2. Ou seja, a diagonal é igual ao lado multiplicado pela raiz quadrada de 2. Ok? E um último exemplo. Calcular a altura de um triângulo equilátero de lado I. Observe no triângulo que a altura H é o segmento que vai do vértice P até o ponto H. E esse segmento divide o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. No triângulo retângulo, o cateto inferior vale meio L e o outro cateto vale H, que é a altura. E a hipotenusa vale L. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem que H ao quadrado, ou seja, a altura
ao quadrado mais L sobre 2, tudo elevado ao quadrado, é igual a L ao quadrado. Bom, fazendo essas continhas, a gente acaba concluindo que H é igual a L vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? Então, aí é só a manipulação das continhas mesmo para chegar nessa conclusão. Na próxima aula, a gente vai resolver mais alguns exercícios e eu espero que vocês tenham conseguido entender e tenham aproveitado ao máximo a aula. Lembrando que essas aulas vocês podem assistir através do meu blog ou no YouTube e pode e deve também entrar em contato comigo pelo WhatsApp para que a gente possa tirar algumas dúvidas, alguma coisa que vocês tenham para nos dizer, né? Aproveite bastante, façam os exercícios do caderninho, né? O caderno do aluno e bons estudos. E eu aguardo vocês em uma nova oportunidade, ok? Muito obrigado, hein? Boa noite.